Não desperdice a sua cura. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. O texto todo vai do versículo 1 ao 14. É interessante lermos todo o relato, que conta a história de um paralítico que padecia há 38 anos dessa enfermidade. Ele jazia com seu leito próximo ao tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, para receber a sua cura. Havia uma crença entre os judeus que afirmava que de tempos em tempos um anjo vinha e agitava as águas do tanque, e quem se lavasse nessas águas seria curado. Havia ali uma multidão enorme de pessoas com as quais com as mais diversas enfermidades, esperando a mesma coisa, cura. Naquele dia específico, Jesus entra no pavilhão e encontra o paralítico e lhe faz uma pergunta: Queres ser curado? O homem responde com uma queixa: não tinha quem o colocasse no tanque. Às vezes tendemos a transferir para os outros a responsabilidade por não conseguirmos ser abençoados, curados ou libertos. Jesus parece não se importar com a falta de objetividade da resposta do homem. Ele sabia qual era a real situação ali e simplesmente dá a ordem para a cura. Tudo acontece muito rápido e a cura vem completa. O homem já saiu dali carregando o próprio leito. A história é muito conhecida e dá margem a uma série de mensagens com abordagens diferentes, mas gostaria hoje de me deter em apenas um versículo, o versículo lido no início, o 14. Aqui encontramos a ideia central do que quero abordar. Precisamos nos manter curados, libertos, do contrário estaremos sujeitos a toda sorte de ataques e infestações malignas. Tanto os velhos quanto os novos cristãos precisam permanecer vigilantes diante das astutas ciladas do maligno. Vigilância para nós é uma questão de sobrevivência. O próprio Jesus nos alerta sobre isto. As armadilhas à nossa volta são muito sutis, são tão sutis que custamos acreditar que por trás dessas situações tem o dedo maligno do nosso adversário. As Escrituras nos instruem que há duas situações em que somos atingidos pelo adversário: por permissão de Deus, para nos provar, como no caso de Jó, ou por permissão nossa, quando lhe abrimos brecha através dos nossos pecados. O homem da história, como a maioria de nós, parece se enquadrar bem no segundo caso. Perdão. Fica patente que ele pecou, por isso lhe sobreveio aquela paralisia. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio com essa atribuição e nos concedeu autoridade também para tal. A nossa libertação, no entanto, depende do nosso andar. Andar em santidade, andar em amor uns com os outros e andar em dignidade. O homem em questão certamente tropeçou em uma dessas formas de andar. Não sabemos qual foi, mas sabemos qual foi a consequência daquele tropeço. Uma paralisia de 38 anos. Misericórdia. Jesus diz duas coisas àquele homem, uma proclamação e uma advertência que nos fazem parar para pensar. Olha que já estás curado e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus simplesmente proclama, já estás curado. Ele apenas deu uma ordem e a cura se efetuou. Aquele homem havia passado 38 anos de sua vida aprisionado por causa de uma enfermidade. Sua vida estivera estagnada, ele vivia de forma vegetativa e dependente. Quantos em nosso meio, embora não tenham uma paralisia visível, mas são paralíticos moral, profissional, espiritual, emocional, relacional, aprisionados a pecados que os tornam estagnados, vivendo uma vida miseravelmente infeliz. Um dia, aquele homem teve um encontro verdadeiro com Jesus que mudou radicalmente a sua história. Aquilo tão desejado aconteceu, não porque ele entrou no tanque chamado Betesda, mas porque ele teve um encontro com a própria misericórdia encarnada, Jesus Cristo. Naqueles 5 pavilhões, havia centenas de enfermos, mas a Bíblia só relata a cura de apenas um. Hoje, talvez seja o dia da sua cura, da sua libertação. A segunda coisa dita ao paralítico é uma advertência séria. Vale para ele e vale para nós. Aqui descobrimos que aquela enfermidade específica era resultado de um pecado cometido pelo homem.
Jesus é muito enfático. Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O pecado concede ao adversário legalidade para agir contra nós em qualquer área da nossa vida. Saúde física e emocional, bens, finanças, relacionamentos, especialmente os familiares, pais e filhos, marido e esposa, irmãos. Embora saibamos que as enfermidades são consequências da queda do homem, o texto não afirma que toda enfermidade específica é resultado de pecado. Contudo, pecados específicos podem gerar enfermidades específicas e até morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Analise agora a sua vida. Em que área tem estado paralisado? Jesus deseja curá-lo dessa paralisia. Receba a cura e abandone o pecado que o tem mantido paralítico, para que não lhe suceda coisa pior. O pecado pode ter várias faces: sentimentos negativos represados no coração, vícios, maus hábitos, maledicência, falta de perdão, falta de temor a Deus, rebelião, mentiras, prostituição, impurezas, incredulidade, inveja. A lista é interminável, mas Jesus veio para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Por isso, façamos uma auditoria espiritual, deixando que o Espírito de Deus faça uma varredura em nossa alma e nos revele as áreas que precisam ser limpas. Recebamos pela fé a cura de que tanto precisamos e que possamos nos manter libertos e curados, em nome de Jesus Cristo. Amém.